Atos capítulo 16, a partir do versículo 27 até o 34. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-o para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Você pode dizer comigo? Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Mais uma vez, fala comigo. Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Meus irmãos, este é um dos textos mais conhecidos, mais pregados. Talvez você já tenha ouvido uma dezena de mensagens a respeito desse texto aqui, onde fala a respeito da conversão do carcereiro, onde é trazida para nós essa palavra de fé, essa palavra de esperança, essa palavra que nos faz compreender o projeto de Deus. Deus quer alcançar a sua vida, Deus quer abençoar a sua vida, mas o projeto de Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, que o projeto de Deus, ao nos alcançar, contempla toda a nossa casa. A boa obra que Deus começou na sua vida, Deus quer estender esta boa obra para que em nome do Senhor Jesus seja alcançado todos de dentro da sua casa. O projeto de Deus chama-se família, e é na família que Deus quer nos abençoar, é na família que Deus quer manifestar a sua graça, é na nossa casa que Deus quer, queridos, fazer as grandes obras, seja de salvação, de libertação. Deus quer trazer os grandes milagres. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, logo no começo dessa mensagem: família é lugar de milagres, amém? Família é lugar de milagres. Quando você, meu irmão, abre a porta da sua casa para Jesus, a sua casa se tornou um lugar de milagres. Quando você dobra os seus joelhos lá no seu quarto para orar, para buscar a Deus, você transformou a sua casa num projeto de Deus, para que Ele realize a sua obra, para que Deus esteja ali, manifestando do seu poder, da sua graça, para que Deus esteja trazendo sobre o seu lar o sobrenatural. É o céu visitando a sua casa, irmão. É quando você está ali orando, clamando, reunindo a sua família para juntos buscarem ao Senhor. A sua casa se transformou em um lugar de milagres. É isso que Deus está falando conosco hoje aqui. Que há poder quando você está orando na sua casa. Deus está manifestando graça, Deus está manifestando poder lá no seu lar. Deus está te ouvindo. Cada uma das suas orações, escute só. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos a sensação de que as nossas orações estão passando despercebidas. Aquelas orações que muitas vezes são regadas a lágrimas, que nós lá fazemos fechadinhos lá no nosso quarto, com os nossos joelhos dobrados ali, ao redor da nossa cama. Muitas vezes pensamos que aquela oração está passando despercebida diante de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, não está. O mesmo Deus que está nos ouvindo aqui nessa noite, aqui nesse lugar, aonde nós nos juntamos para adorar, celebrar ao Senhor nesse culto, é o mesmo Deus que vai estar ouvindo a sua oração lá na sua casa, quando você acorda de manhã, antes de sair do trabalho, que você está ali orando e clamando ao Senhor. Deus está ouvindo você, porque não há melhor lugar
para a realização de milagres, para a manifestação do poder de Deus, do que dentro do seu próprio lar. Amém? Você recebe essa palavra? A sua casa é lugar de milagres. Você crê nisso ou não? Então diga: minha casa é lugar de milagres. Aleluia, glória a Deus. O que está acontecendo aqui nesse texto, meus irmãos? Está acontecendo aqui nesse texto é o poder de Deus sendo manifesto na vida de servos que estão ali adorando a Deus, cantando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. Paulo e Silas está passando por uma prova, irmão. Meu Deus do céu, que prova que esses homens de Deus estão passando. Eles fazem a obra de Deus, eles pregam. Deus usa a vida de Paulo para libertar uma moça que estava tomada de demônios. O Senhor liberta a vida dessa moça. E qual é a recompensa que Paulo e Silas têm por fazer a vontade de Deus de libertar essa moça? São presos, são chicoteados, são jogados no fundo de uma prisão. Mas olha que coisa incrível, irmãos. Olha quem tem o entendimento da vontade de Deus, quem está com o coração disponível para fazer a vontade de Deus. Olha só o que acontece, irmão. Está prestando atenção? Abre bem os seus ouvidos, preste atenção. Paulo e Silas estão com as costas dilaceradas por causa das... Mas à meia-noite, eles começam a entoar um hino. No meio da dor, no meio do sofrimento, eles começam a entoar ao Senhor um hino. Eu não sei qual é esse hino. Eu queria saber, Márcia, que letra que é o hino que eles estavam cantando naquela noite. Sem um acompanhamento bonito como esse que o Jefferson está fazendo aqui. E eles começam a cantar, eles começam a louvar, eles começam a adorar a Deus. De repente, aquele lugar onde eles estão chacoalha. O poder de Deus se manifesta dentro de uma prisão quando dois servos de Deus começam a cantar. As portas das prisões começam a abrir. Meus irmãos, aquilo deve ter virado um alvoroço. De noite, aquele breu tudo escuro, e começa a fazer aquele barulho, e as portas se abrindo, os cadeados das prisões, das portas começam a cair no chão, as portas estão abertas. Deus, com a sua graça, Deus nos seus mistérios se manifesta naquele lugar e abre todas as portas daquela cadeia. O carcereiro é despertado do seu sono, e então, ao abrir os seus olhos, meio sem saber o que está acontecendo ali dentro daquela cadeia, ele chega, ele pede para alguém trazer uma luz para ele, alguém traz uma luz para ele, uma lamparina provavelmente, e ele começa a olhar ao redor. Meu Deus, essa porta está aberta, essa também está. Meu Deus, todas as portas aqui dessa cadeia estão abertas. E qual é a função do carcereiro, meus irmãos? O carcereiro cuida do cárcere. É a responsabilidade dele que cada uma daquelas portas estivessem fechadas, porque se elas não tivessem fechadas e um dos presos que ali estava fugisse, ele poderia pagar com a sua própria vida. O carcereiro está desesperado agora, porque na cabeça dele, o que vai ser da vida dele, o que vai ser da família dele? Não só ele, mas todos os seus estão correndo risco de vida, de morte, perdão, naquele momento. Paulo e Silas aparecem, e a impressão que dá é que eles ainda estão dentro da sua cela, para dizer para o carcereiro: ei, preste atenção, nós estamos todos aqui, ninguém fugiu. A impressão que dá, parece que o carcereiro não entendeu nada que Paulo e Silas estavam falando para ele, e então ele cai de joelhos e diz: meu Deus, o que eu vou fazer agora, para que eu possa ser salvo? Ele está dizendo: o que eu vou fazer agora? Eu não cumpri a minha missão, eu não cumpri o meu trabalho, eu não estou sendo um trabalhador digno, eu não estou cumprindo a minha responsabilidade. O que vai ser da minha vida agora? As portas das cadeias estão abertas, o que vai ser da minha vida agora? Calma, crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Você entendeu, irmão?
Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? É que muitas vezes nós nos sentimos assim também. Profissionalmente nós não estamos felizes. Aquilo que a gente está ganhando muitas vezes não está dando conta para cumprir as nossas obrigações. Profissionalmente nós não estamos conseguindo progredir e prosperar como a gente achou que iria prosperar. Situações aparecem na nossa vida que acabam nos limitando, que deixa a gente preocupado, ansioso, que deixa a gente chateado. A gente não sabe como é que vai ser a nossa vida de agora em diante. Como é que vai ser a nossa vida de agora em diante? Será que nós vamos superar essa crise, essa dificuldade que nós estamos passando dentro do nosso lar, essa dificuldade no relacionamento conjugal, esses problemas que muitas vezes nós estamos vivendo com os filhos? Como que vai ser a nossa vida? Como é que nós vamos tocar a nossa vida daqui para frente? Será que você vai conseguir um emprego? Será que não? E o Covid? Será que o Covid vai chegar na sua casa? Será que o Covid não vai bater na sua porta? E essa semana? Será que nós vamos ter que nos despedir de mais um amigo, de mais um conhecido, de mais um parente? Como vai ser a nossa vida? Meus irmãos, muitas perguntas difíceis de responder aparecem na nossa mente todos os dias. Situações complicadas aparecem diante de nós todos os dias, mas todos os dias haverá uma palavra que vem do céu para ministrar ao seu coração, te dizendo e te fazendo lembrar: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. A resposta para o carcereiro foi essa, a resposta para a sua vida é essa: crê no Senhor Jesus. E então o resto é com Deus. Deus é que vai vir para salvar você, para trazer uma palavra de esperança ao seu coração, para abrir a porta que está fechada, para te levantar no momento em que você está caído, para te curar no momento que você está doente, para mudar a tua história, quando você acha muitas vezes que nada pode mudar. Deus pode todas as coisas. E qual é a palavra de Deus para nós hoje? Crê no Senhor Jesus. Sabe o que fez a diferença e o que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas? É a disposição dessas pessoas em crer no Senhor Jesus. A vida do carcereiro foi mudada. Não só a vida dele, mas a vida de toda a sua família foi transformada. Porque naquele momento de desespero ele entendeu e ele recebeu aquela palavra: crê no Senhor Jesus. Mas como assim? É só crer? É só dizer eu creio em Jesus? Sim e não. Porque a tua fé e a tua profissão de fé tem que ser como diz lá em Romanos capítulo 9, versículo 10. O seu coração tem que crer para a justiça e com a tua boca você tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Se você crê assim, e se você diz eu creio, então a coisa vai acontecer. Então o milagre vai chegar, e o poder de Deus vai se manifestar de uma maneira sobrenatural na tua vida, na tua casa, para mudar a tua história. Você precisa que a sua história seja mudada, você precisa que a história da sua família seja transformada, amém ou não? Então, o que a palavra de Deus diz para nós é: crê no Senhor Jesus. E o resto é com Ele. É Ele que vai fazer. Porque nós não podemos fazer. A gente não muda o coração de ninguém. A gente não é capaz de mudar o coração de ninguém. A percepção de vida que as pessoas têm. Irmãos, sinceramente, às vezes nem nossos filhos obedecem a gente. Quanto mais nós vamos mudar o coração de um sujeito adulto, como é que a gente pode mudar o intento de um ser humano? A gente não muda. É Deus que muda. É Deus que transforma. O que a gente faz então? Crê no Senhor Jesus. Entrega para Ele. Entrega a sua luta para Ele. Crê que o mais Ele fará. É com Ele. A coisa toda é com Ele. Quem vai fazer tudo acontecer é Ele. Mas pastorinho, eu não vou fazer nada. Claro que você vai crer, você vai buscar, você vai ser um bom servo, você vai ser um crente obediente à palavra de Deus, você vai fazer muita coisa, mas quem vai mudar o coração das pessoas, só Deus pode fazer isso. A palavra
de Paulo e Silas para o carcereiro é crer no Senhor Jesus. E a promessa dessa palavra é: será salvo tu e a tua casa. Olha que coisa bonita, presbítero Renato. A impressão que dá é que a família do carcereiro não está muito longe, porque eles está todo mundo ali, a mulher, os filhos, a sogra, parece que está todo mundo ali, ouvindo o que Paulo e Silas está ministrando, porque diz que no mesmo instante eles recebem a palavra, e diz então, no versículo para frente, vai dizer que posteriormente é que eles são levados para a casa do carcereiro, aonde eles são servidos com uma comida maravilhosa para reforçá-los, para torná-los à força novamente, e aonde eles são agora cuidados, aonde eles são curados, aonde as suas feridas passam a ser tratadas. Parece que está todo mundo ali meio por perto. E então a mesma palavra que o carcereiro recebe é a palavra que a sua família recebe. E agora o carcereiro vai levar Paulo e Silas para a sua casa. Eles são batizados. Ali tinha adulto, ali tinha adolescente, ali tinha jovem, ali tinha criança, não sei quantas pessoas tinham ali, mas diz que todo mundo que morava naquela casa, naquela madrugada, todos eles foram batizados, todos eles receberam a palavra, todos eles foram tocados pelo Espírito Santo, todos eles foram selados com a salvação, porque a promessa de Deus naquela noite se cumpriu naquela casa. Aquele lugar não só tremeu a prisão, mas tremeu as estruturas daquelas vidas que estavam ali. E então, meus irmãos, aquele lugar nunca mais foi o mesmo, porque a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Alguém creu em Jesus e foi salvo, e uma casa foi transformada para a glória de Deus. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque há esperança para o seu lar, porque há esperança para o seu casamento, porque há esperança para os seus filhos, porque há esperança para você. Amém ou não? Eu estava pesquisando, olha só, Karen, eu fiquei incomodado e comecei a pesquisar uma coisa que eu falei assim: puxa vida, mas onde é que esse carcereiro morava? As coisas parecem que acontecem tão rapidamente. Onde é que era a casa do carcereiro? Será que ele morava dentro da cadeia? Não é possível isso. E nas minhas pesquisas, o único lugar que eu descobri foi numa Bíblia de estudos, que está em inglês inclusive, aonde vai dizer que eles foram para a parte de cima da prisão, no sentido de que a impressão que dá é que essa cadeia onde Paulo e Silas estão, parecia ser uma cadeia subterrânea, e o carcereiro morava na parte de cima. Então quando acontece aquele estrondo, todo mundo acorda de madrugada e vai ver o que está acontecendo. Dá a impressão de que eles descem até a porta daquela cadeia, a família toda desce para ver o que está acontecendo. E depois, quando eles recebem a palavra, eles voltam todos para casa, inclusive o carcereiro, junto com Paulo e Silas, e eles estão todos dentro da casa do carcereiro. E naquela noite, irmãos, houve salvação naquele lugar. Naquela noite, aquelas vidas foram transformadas. E uma última questão que eu quero trazer para que você reflita, é sobre o que nós estamos trazendo para dentro da nossa casa. Porque, meus irmãos, as nossas experiências, as nossas conversas, as nossas emoções nos acompanham aonde a gente for. Por que eu estou te falando isso? Imagine você, meu irmão, minha irmã, principalmente você, irmã, que gosta de manter a sua casa limpinha, o chão brilhando, e você tem uma criança pequena, e você terminou de limpar a casa, e o seu filho ficou lá fora brincando, só que você não percebeu e ele estava brincando na lama, e de repente ele está todo sujo, e você deixou a porta aberta, e chamou ele para vir tomar banho, só que você não sabe que ele está brincando na lama, e de repente ele vem correndo para tomar banho, e a hora que ele aparece na porta, você grita, não, mas já é tarde demais, e ele entra porta adentro, com um passo atrás do outro, e aquele chão que você acabou de limpar, que estava brilhando, maravilhoso, agora está cheio de pegadas, de uma criancinha cheia de lama.
aquele chão maravilhoso, brilhando, todo respingado de lama. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? O que nós vivemos é o que nós levamos para dentro da nossa casa. Se estamos sujos, vamos sujar. Se estamos limpos, vamos limpar. Se estamos abençoados, vamos abençoar. Mas se trazemos conosco apenas o rancor, se trazemos conosco o peso das palavras de maldição, é isso que nós vamos compartilhar e vamos trazer para dentro da nossa casa. Meu irmão, o que é que você está levando para dentro da sua casa? O carcereiro levou para dentro da sua casa 2 servos de Deus. Agora, muito mais do que isso, o carcereiro levou para dentro da sua casa uma palavra de fé, uma palavra de salvação, uma palavra que transformou a sua família. Meu irmão, o que você está levando para dentro da sua casa? Minha irmã, o que você está levando para dentro da sua casa? Porque, meus irmãos, são as nossas experiências com Deus que vai fazer diferença dentro da nossa casa. É a nossa busca, é a nossa oração, é o nosso clamor, é a nossa experiência com o Senhor que vai fazer a diferença dentro do nosso lar, nos momentos mais difíceis da nossa vida. E a pergunta que eu te faço é: o que você está levando para dentro da sua casa? O carcereiro levou uma palavra de fé, uma palavra de salvação, uma palavra que transformou a vida da sua família. E você, meu irmão, o que você leva para dentro da sua casa? Porque é isso que vai fazer diferença lá. Se for bom, será bom para todos. Se for ruim, vai ser ruim para todos. Porque o que te atinge, atinge toda a sua família. Sabe, irmãos, é como Gabriel. Olhei para você, Gabriel, e falei o seu nome. É como Jonas. Jonas dentro do barco. O que Jonas estava fazendo? Estava fugindo. Por acaso Jonas estava arrumando confusão com alguém dentro daquele barco, Gabriel? Claro que não. Jonas não estava arrumando confusão com ninguém dentro daquele barco. Pelo contrário, Jonas, o profeta, estava dormindo no porão, não estava incomodando ninguém. Mas a desobediência de Jonas trouxe maldição para a vida dele e para todos os que estavam ali dentro daquele barco. Entenderam isso? Jonas não queria que nada de mal acontecesse com as pessoas que estavam naquele barco, mas não importava isso. A maldição que estava sobre a vida dele e o juízo que pesava sobre ele por causa da sua obediência não trazia maldição apenas para a vida dele, mas para todos dentro daquela embarcação. Vocês entenderam isso? Então, meu irmão, seja instrumento de bênção, para que o lugar aonde você estiver, aonde você pisar com a planta dos seus pés, Deus esteja ali, mudando aquela história, aquele lugar, aquelas vidas. Seja instrumento de bênção. E então, eu termino a palavra de hoje, a mensagem de hoje, lembrando para você as palavras que Deus deu a Abraão. Deus disse a Abraão: "Se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra." Deus estava dizendo para ele: você é uma bênção e você vai abençoar. E sabe o que mais me chama a atenção? É que Deus direciona essa bênção para as famílias, ao dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não desistiu da sua família. Deus não desistiu do propósito que Ele tem para a sua casa. Você crê nisso?